O São Paulo Futebol Clube nessa onda de fazer reforços, trazer ali jogadores para compor o elenco, renovar os contratos, ele também tem jogador agora podendo sair de graça e é um caso que ele dá bastante polêmica porque o São Paulo tinha um plano muito bem traçado, muito bem desenhado e acaba que tudo dá errado pro tricolor paulista em algum aspecto aí. Mas o São Paulo não fica parado e ele continua nessa linha muito bacana da recuperação do tricolor em todos os aspectos. O presidente Harry Macis, ele foi ali um alvo de uma matéria muito elucidativa, muito clara, mostrando o quanto o cara tem sido excelente no São Paulo Futebol Clube. Eu quero atualizar de tudo que tá rolando, todas as últimas notícias do São Paulo, porque vai ser algo grandioso aqui agora. Nós temos um jogador de Europa, agora que é nosso e que o jogador está destoando. Quero falar sobre Gabriel Sara e tudo que tá rolando no São Paulo, porque as últimas notícias, as mais quentes, vai ter jogador apresentado, reforço apresentado para o São Paulo hoje e eu quero atualizar de tudo para nós ficarmos super bem informados de tudo que tá rolando no Tricolor Paulista, no nosso São Paulo Futebol Clube. Agora, vem comigo então, chega nesse laicão aí para dar aquela moralzaça no laicão e venha comigo, faça parte desse time que só cresce, eu faço muita questão de ter você por aqui. Beleza? Demorou? Vamos lá então? Olha só, o São Paulo, ele conta hoje com um presidente chamado Harry Macis, que depois do impeachment de Júlio Casares, Harry Macis ele foi o cara do momento. Esse sim tem feito coisas sem aparecer, sem ficar se exibindo por aí em rede social, se colocando camisetinha de que ele é o cara do momento, ele tem sido mesmo o cara do momento. Enquanto ele contrata o Rafinha, mantém o Rui Costa, que aparentemente tá realmente fazendo um ótimo trabalho do Rui Costa. O Rui Costa ele foi muito analisado quando ele era um gestor do futebol com a diretoria de Casares. Então, claro que o cara tava com o freio de mão puxado, de mãos atadas, não dava pra trabalhar. Agora que o Casares saiu, nós aparentemente temos um novo Rui Costa. É um Rui Costa agora do Lucas Ramon, do Danielzinho. Tudo bem que o Casares estava lá nesses momentos aí também, mas agora acaba de trazer o Cauli e mantém um time totalmente competitivo com a premissa de lançar jogadores na base para equilibrar ali com o elenco que lá está. Muita cautela, não é lançar jogadores à torta e à direita ali à vontade, e sim colocar caras que vão equilibrar o elenco sem que o São Paulo tenha que ir no mercado e gastar fortuna com jogadores duvidosos. Então a gestão de Harry Macis com o Rui Costa, ela tem sido nota 10. Chegou o Rafinha para trazer aquele ânimo que faltava naquele ambiente, diretoria, jogadores, técnico e tal. O Rafinha faz esse meio de campo como ninguém. Ele tem sido gigantesco e a prova disso era o discurso horroroso que estavam Crespo, Luciano, Rafael. O Rafinha chegou, estalou o dedo, mudou o discurso, mudou a maneira de pensar e mostrou que o Crespo era muito melhor do que aquilo. Hoje, dando a volta por cima, segue aqui no 6º jogo de invencibilidade. Um técnico que era goleado por Fluminense, podia perder e não tomar 6. Goleado por Mirassol agora, esse ano. Nada justificava ser goleado por Mirassol. E aí tomou 3 da Portuguesa em casa, era o fundo do poço, cavocado ali pra buscar petróleo. Então acabou isso aí quando o Rafinha chega e muda o discurso. Hoje temos um novo Crespo e um novo São Paulo. Harry Macis não parou por aí, ele foi lá e quitou os salários. Ele pega os atrasados. Só para ter uma ideia, na gestão do Belmonte e Casares, os caras atrasavam o salário de propósito. Então falava para os jogadores, vai atrasar mesmo. 2 meses, no terceiro eu pago. Então os jogadores conviviam com esses atrasos assim desde 5 anos atrás. Era a gestão Casares que fazia desse jeito. Quando o Harry Macis ele chega e fala, vou pegar os atrasados, pago em 10 vezes. Os jogadores deram o ok. Então não tem mais atrasado. Isso aí tá tendo pago ali tudo uma porcentagem nos salários atuais, os anteriores que estão diluídos. E os novos salários, eles não atrasam mais. Então o jogador hoje, ele vê o Lucas Moura e o Luciano estão vendo o Cauli ser contratado. Eles não pensam, poxa, o time me devendo uma fortuna aqui e contratando jogadores, é contraditório, né? Você vê um time devendo teu salário e contratando jogadores. Então tava tudo tão errado na gestão Casares e Belmonte, que até esse básico eles não conseguiam fazer, que era pagar os salários dos jogadores que eles mesmos contrataram e acertaram aqueles salários. Os caras te contratam, acertam o salário no valor exato e não te pagam dizendo que não tem e contratam outros jogadores. Claro que isso vai dar errado. Nem tô aqui falando que os jogadores estão certos em fazer corpo mole, estão errados, tô dizendo que isso não tem lógica. E isso soa muito mal, né? Soa muito canalha, muito
picareta, muito pilantra. E o que rolou é que agora o Maciz, além dessas outras medidas, o São Paulo, já que tinha um time competitivo, o Maciz tá indo cutucar ali o problema, que é renovação de Caleri e Luciano, Lucas Moura, Sabino, Marcos Antônio, olha só as renovações que ele tá fazendo. São caras que, independente de qualquer polêmica ou não, são jogadores importantíssimos pro São Paulo. O Luciano só jogando futebol é artilheiro. Caleri, Lucas Moura recuperando, Sabino, o zagueiro que chegou de graça, e o Marcos Antônio que despertou interesse do mundo inteiro. O São Paulo, sim, ele tem ali hoje uma obrigação de renovar com esses caras para ter o time para jogar amanhã. A coisa vai ganhando forma e ficando muito bacana pro nosso lado. Então quero parabenizar de novo o presidente de São Paulo aqui. Hoje será apresentado o Cauli, o meia do São Paulo, que veio do Bahia, onde o Rogério Ceni ficou, assim, muito incomodado com a perda do Cauli. Ele não cansa de abrir isso em coletivas, ele fala que o Cauli deveria estar lá, que ele adora o Cauli e coisa e tal. Então nós compramos um jogadorzaço. O Cauli, ele vai ser apresentado no São Paulo hoje. Hoje tem a apresentação do Cauli e ele agora estará disponível para jogar já contra o Red Bull, que o São Paulo vai pegar na quarta de final do Paulista, agora no final de semana, salvo engano, sábado às 6h30. Acho que é sábado 6h30 o jogo mesmo. Então o São Paulo pega o Red Bull agora num jogo que ele é extremamente importante, né? Eu vejo gente por aí falando que o Paulista não precisa. É pelo contrário. Essas mesmas pessoas que dizem que o Paulista não precisa são as primeiras a falar que o São Paulo não tem time para ganhar a Copa do Brasil, não tem time para ganhar o Brasileirão. Então se não tem time para ganhar as competições, por que não vai com força máxima no Paulista, né? É claro que o São Paulo tem que ir com força máxima no Paulista, jogar para ganhar, trazer o caneco, porque depois de trazer o caneco, você pode ganhar uma Libertadores e um Mundial. Não vai ser esse ano, né? Mas você pode trazer uma Libertadores e um Mundial, mesmo ganhando o Paulista, como fizemos em 2005. Ganhar o Paulista no começo do ano, você valoriza o seu time, você valoriza a confiança, você traz sim o torcedor para o ambiente do jogo, você inflama, você leva ali para cima e os adversários sentem. Hoje, o adversário vai marcar o Caleri, o Luciano, o Lucas Moura, Danielzinho, o Marcos Antônio, o cara entra gelado, o cara entra já com medo, entra com frio no campo, porque ele sabe que ali o bicho vai pegar. Então ter a confiança é fundamental. Ganhar o Paulista é fundamental. Seja muito bem-vindo, Cauli, que você ajude a levar esse São Paulo Futebol Clube para os títulos. E digo mais, o São Paulo joga o Paulista, para no Paulista, tem um Brasileirão para jogar, tem sim que dar uma mesclada no elenco para os caras não se machucar. Então o São Paulo agora, ele vai ter uma carga de jogos que não tem mais brincadeira. Talvez um primeiro jogo da Copa do Brasil seja mais leve. Talvez. Depois disso, é só pedreira. É Brasileirão que é só pedreira, Sul-Americana obrigação de ganhar, Copa do Brasil tem que ganhar, não tem jogo fácil. Não tem nenhum mais. Quarta de final do Paulista, pegamos a pedreira que é o Red Bull. Depois disso é Corinthians, Palmeiras, Santos, não tem respiro. Então agora acabou a brincadeira. Ter o Cauli agora é fundamental para a retomada do São Paulo. Seja bem-vindo mesmo, meu parceiro, meu parceirinho. Olha só, o São Paulo buscando volante, ele tá buscando realmente volante. E aí, quando o Harry Maciz, de novo, ele falou, a solução é caseira, tem que trazer aqui de casa, temos que colocar os caras daqui pra jogar, o técnico do São Paulo, Hernan Crespo, está se movimentando e trazendo pro campo do Tricolor Paulista agora já pra dar chances. Tanto o Negruti como também o Jorginho. Além disso, tem o Luan também e o Matheus Ferreira, todos eles que vão disputar as posições de Danielzinho e Marcos Antônio. Luan não, mas o resto, nem Pablo Maia, mas o resto vai. Por quê? Porque o São Paulo se vê ali numa sinuca de bico quando ele tem Danielzinho e Marcos Antônio como o grande alicerce do time, a grande base do time, os caras que mudaram o curso do São Paulo, os caras que mudaram a sorte do São Paulo. Tem muitos, tem o Crespo, tem o Rafinha, tem o Caleri, tem o Luciano, todos. O lateral direito, o lateral esquerdo, o Lucas Raul e o Enzo, todos eles estão ali responsáveis pela retomada. No entanto, Danielzinho e o Marcos Antônio, eles são os grandes protagonistas dessa mudança. Qualquer analista de futebol que não tiver enxergando de um olho, enxergar de meio olho, e o cara conseguir olhar um pouquinho, ele vê que a base do São Paulo tá naqueles volantes que são dois motores, são duas engrenagens incansáveis, e eles mudaram o São Paulo. Só que esses caras não são de ferro, eles vão ter que dar uma descansada eventualmente. E quando descansarem, o São Paulo tá muito preocupado, porque hoje ele não tem um segundo volante característica de
de Danielzinho e também de Marcos Antônio. Portanto, o Pedro Ferreira começa a ser deslocado por lugar do Marcos Antônio. Vou falar dele agora. Só que antes disso, o São Paulo sabe que Pedro Ferreira é meia clássico. E Danielzinho e Marcos Antônio não são meias clássicos. Tem que ter essas figuras dos segundos volantes que sabem sair pro jogo, que sabem jogar muito futebol. Então, Jordan e Matheus Ferreira e também o Pablo Maia não, né? Mas o Jordan e o Matheus Ferreira, talvez o Negruti, eles vão ter essa chance aí de provar que eles estão no São Paulo Futebol Clube para suprir a ausência de dois cracaços que o São Paulo acabou contratando e estão voando baixo. O Pedro Ferreira, em contrapartida, por ser meia, ele tem jogado ali no São Paulo e entrado todo o jogo. O Crespo, inclusive, ele tá colocando poucos minutos de Pedro Ferreira, o que é ruim, né, por um lado, mas por outro, o Crespo tem colocado todo o jogo o Pedro Ferreira. O copo meio cheio, meio vazio. Então, se o Crespo está colocando, beleza, acho ideal. O Pedro Ferreira é um cara de muita qualidade e o Crespo usa a lógica de que o Marcos Antônio também não é um grande exímio marcador, não é o cara que chega e tira a bola. Pelo contrário, ele compõe o elenco, ele cerca, ele está nos lugares certos, mas quando o São Paulo tem a bola é onde o Marcos Antônio realmente se destaca. Ditando marcha, ditando ritmo de jogo, colocando a bola ali onde ele quer, sabe? Dando assistência preciosa. E aí é onde o Pedro Ferreira passa a ser o reserva direto do Marcos Antônio. Muito top de pensar no que o São Paulo tem feito aí. Eu acho que a coisa tá ficando muito boa. Além de volante, o São Paulo também busca por um ponta-direita, que não vai ser discutido aqui agora, mas o ponta-direita também é fundamental. O que pode acontecer para ter um ponta-direita é o Lucas Moura jogar por ali. 2 jogos nessa retomada aí com o Crespo jogando por ali. Um deles ele consegue dar uma assistência pro Caleri, no outro ele faz um gol. Ele está bem também na ponta-direita porque sabe jogar. E aí é onde o Cauli entraria no time. Caleri e Lucas, Cauli, Marcos Antônio, Danielzinho e Boadilha. Você faz a escadinha e equilibra o time. Neste cenário, Luciano teria que sair do time, o que não é nada do agrado do técnico Hernan Crespo, que é fã do Luciano. Então sim, o Lucas Moura pode ser o ponta-direita, mas por enquanto ainda não dá pra saber qual que é o esboço do Crespo pra montar esse time aí. Mas fica muito bacana de pensar nessa variedade, essa variação que o São Paulo pode fazer pra ter o ponta-direita. Uma coisa muito curiosa que aconteceu é que ontem o Gabriel Sara, depois de ser o melhor do jogo na Champions League, ele ganha o prêmio de melhor do jogo e o cara recentemente afirmou que volta pro São Paulo. Ele falou, eu volto pro São Paulo, mas não volta pra se aposentar. Ele quer voltar pro São Paulo jovem. Pessoas ligadas ao Gabriel Sara falam que ele é um cara muito modesto, um cara muito humilde, um cara que não precisa de tanto pra ser feliz. Ele não precisa ter uma rede de hotéis, comprar os 200 Bugattis, ele não precisa disso. Ele é um cara que já fez o pé de meia, tá fazendo muito lindo e que ele gostaria de um dia voltar para o São Paulo Futebol Clube para brilhar aqui também. Começa a brilhar na Champions League e nós aqui São Paulinos temos que dar os parabéns demais para ele e não só dar parabéns, né? Sentir um orgulho dele lá fora. Um cara que aqui no São Paulo conviveu com críticas, hoje dá a volta por cima na Champions League. Um cria de Cotia, moleque da base do tricolor paulista. Parabéns, Gabriel Sara, que Deus te ilumine muito, continue te iluminando e que você seja o melhor do mundo muito em breve, porque você realmente merece. Tá ficando muito bacana de ver isso aí. Parabéns, viu? Olha só, o goleiro Yang virou hoje um assunto polêmico demais no time do São Paulo Futebol Clube. O que tá pegando? Quando o São Paulo tinha o goleiro Yang ano passado, o Yang ele foi efetivado, promovido a reserva do Rafael, ele que disputava a posição com o Leandro, com um monte de jogador mediano, o São Paulo se desfez dos goleiros, mandou todos embora e ficou com o Yang, goleiro reserva do Rafael, o que poderia ser uma ótima para a carreira do rapaz. Ele fez um jogo horroroso, 2 excelentes, ele foi ali um goleiro que conseguiu se destacar no bem e no mal, mas ele era um goleiro muito promissor, muito alto, ágil, da hora o goleiro. Aí o São Paulo, numa maneira assim absurda, ele vai e contrata o Carlos Coronel. Ele coloca um custo maior na folha salarial do São Paulo para um goleiro que nunca pisou em campo, ninguém nem sabe como é que joga, e com a desculpa de que ele iria emprestar o Yang para o Yang voltar para o São Paulo mais pronto, mais preparado. O São Paulo empresta o Yang, fica olhando ele explodir e brilhar em algum time por aí, detonou. Nossa, o Yang tá detonando e ele é nosso. Traga o Yang de volta para ser goleiro do São Paulo, um goleiro jovem, promissor para fazer história aqui no Tricolor. Um plano perfeito. Teria o Rafael, teria o Coronel e o Yang emprestado para brilhar. Só que o São Paulo não renovou o contrato com o Yang. Então o que rolou? O empresário do Yang, Wagner Ribeiro lá, aquele empresário de trilhões de jogadores, ele chegou e falou, não, vou tirar o cara daí.
No São Paulo não tem chance. Ficou muito mal pro empresário do Yang e claro que pro Yang também. O Yang, vou falar do Yang porque ele não falou nada. Quem falou foi o empresário, mas claro que é o Yang, né? O empresário, ele pode agenciar a carreira, mas não manda no jogador. Se o jogador disser, não vou sair do São Paulo, ele não sai. Então o jogador, ele, lógico, ele tá incomodado. E ele está incomodado com a chegada do Carlos Coronel. Por quê? Porque o São Paulo promete pro jogador que ele vai ser o reserva direto e do nada o São Paulo traz um goleiro reserva. Aí que tá o ponto. Se o São Paulo tivesse trazido, vamos pensar aqui, trouxe lá o Courtois, trouxe o Neuer, você traz o goleiro titular, não tem problema, você quer melhorar a sua posição. O Rafael vira banco, o Yang automaticamente perde a posição e tá tudo do jogo. Não tem problema, você perdeu porque chegou o Neuer, chegou o Courtois, acabou tua chance, amigão. Beleza, não tem problema nenhum. Agora, você não trouxe o Neuer, você não trouxe o Courtois, você trouxe um goleiro reserva. Então, já que é pra trazer um goleiro como o Coronel reserva pra não jogar, por que o Yang não podia ser um reserva pra não jogar? Isso incomodou demais o cara e o cara agora tá querendo pegar o beco e ir embora e vai vazar do São Paulo. E ele tá errado? Ele tá completamente certo. São Paulo trouxe um goleiro que ninguém sabe a procedência. É um goleiro que pode ser excelente, pode ser o próximo Zete, pode não ser nada, pode ser o próximo Sidão, o próximo Volpe, não dá pra saber. Então pra que trazer um goleiro pra só fazer número? Isso tá ridículo. Não conversaram com o Crespo é fanzaço do goleiro Rafael, o Coronel vai nem jogar. E aí agora nós vamos perder o Yang. O contrato do Yang era um desses para renovar esse ano aqui. Era Caleri, Lucas Moura, Luciano, Sabino e Yang. Eram os caras que acabavam, dos importantes, eram os caras que acabavam o contrato agora no fim de 26. O que isso quer dizer? Ou você renova agora, ou daqui 3 meses e meio, o goleiro pode assinar qualquer um. Os caras podem assinar pré-contrato com qualquer time e sair de graça do São Paulo. Então o Yang agora ele vai assinar um pré-contrato. Se o São Paulo não conseguir renovar com ele não quer mais esquentar banco, nem banco, esquentar banco do banco. Ele quer simplesmente assinar um pré-contrato e vazar do São Paulo com 19, 20 anos que ele tem lá, 21, 20, tem 20 anos de idade. Então o cara vai vazar com 20 anos, 2 média altura, um goleiro que pode ser o melhor goleiro do Brasil muito em breve e nós vamos morrer abraçado de novo com as convicções de Carlos Belmonte e Júlio Casares que fizeram essas pataquadas aí no São Paulo e o saldo da negatividade que esses caras trouxeram pro tricolor parece que não tem fim, não é verdade? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado e se você gostou, chega desse likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!